Na lição número 3, nós vimos a glória do ministério cristão. O ministério apostólico de Paulo, confiabilidade, a garantia do ministério, a força de sua consciência, a autenticidade ministerial. Depois nós vimos a atitude confiante de Paulo em relação à igreja, razões da mudança de planos da ida a Corinto, perdão do ofensor e disciplina eclesiástica, a confiança de Paulo no triunfo da igreja. Número 3, nós vimos aí, então Paulo se preocupa com os falsificadores da palavra de Deus, a visão do triunfo do Evangelho no mundo, somos o bom cheiro de Cristo e a ameaça dos falsificadores da palavra de Deus. Na lição número 4, primeiro nós vimos que Paulo justifica a sua autorrecomendação, a recomendação requerida. Paulo defende sua autorrecomendação, a mútua e melhor recomendação. Número 2, a confiança na nova aliança, a suficiência que vem de Deus, a distinção entre as duas alianças, a letra que mata. Parte 3, a glória da nova aliança, a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, a glória com rostos desvendados, a liberdade do Espírito e a nossa permanente transformação. Depois vimos aí na lição número 5, tesouro em vasos de barro. E nós vimos aí na primeira parte, Paulo apresenta o conteúdo dos vasos de barro, um conteúdo genuíno, um conteúdo que rejeitava coisas falsificadas, um conteúdo de coisas espirituais transparentes. Na parte 2, nós vimos que Paulo expõe a fragilidade dos vasos de barro. Primeiro, a metáfora do vaso de barro. Segundo, o paradoxo dos sofrimentos. Terceiro, sofrer pela igreja. Na parte 3, vimos aí que Paulo fala da glorificação final desses vasos de barro, o poder que transformará os vasos de barro, a esperança capaz de superar os sofrimentos, tribulação temporária e glória eterna. Depois nós vimos aí na lição seguinte, a lição 6, o ministério da reconciliação. E nós vimos aí primeiro a vida presente e a futura, a confiança doutrinária de Paulo, o anelo de Paulo pela vida além do túmulo, depois o tribunal de Cristo para todos os crentes. Na parte 2, o amor de Cristo constrange e transforma, a força da persuasão, a fé em Cristo. A grande motivação do ministério de Paulo, o amor de Cristo. Um amor que nos constrange a viver integralmente para Cristo. Parte 3, o ministério da reconciliação. Primeiro, reconciliação, palavra-chave da nova criação. Segundo, o ministério da reconciliação. Terceiro, embaixadores de Deus. Depois vimos a lição número 7, Paulo, um modelo de líder servidor. Vimos aí a parte 1, Paulo se identifica como servidor de Cristo. Paulo se descreve como cooperador de Deus no ministério da reconciliação. Paulo, um modelo de líder servidor. Paulo desperta os coríntios para a chegada do tempo aceitável. Parte 2, a abnegação de um líder servidor. O cuidado de um líder servidor, as experiências de um líder servidor, os elementos da graça que o sustentaram nestas experiências. Parte 3, as armas de ataque e defesa de um líder servidor. Então, primeiro, as armas da justiça, numa guerra espiritual, os contrastes da vida cristã na experiência de um líder servidor, e Paulo dá uma resposta aos adeptos da teologia da prosperidade. Depois nós vimos a lição número 8, exortação à santificação. Parte 1, Paulo apela à reconciliação e comunhão. Número 1, Paulo apela ao sentimento fraterno dos coríntios. Número 2, Paulo dá exemplo de reconciliação. Depois vimos aí, Paulo demonstra seu afeto e espera ser correspondido. Na parte 2, Paulo exorta os coríntios a uma vida santificada. Primeiro, uma abrupta interrupção de exortação.
o perigo que ameaça a fé, o jugo desigual, o correto relacionamento do cristão com os não cristãos. Depois, na parte 3, Paulo regozija-se com as notícias da igreja de Corinto. Paulo reitera seu amor para com os coríntios, Paulo alegra-se com as notícias trazidas por Tito e a tristeza segundo Deus. Depois, passamos aí à lição número 9, o princípio bíblico da generosidade. Primeiro, exemplos de ações generosas. Então, o exemplo dos macedônios, o exemplo de Jesus Cristo e o exemplo da igreja coríntia. Na parte 2, exortação ao espírito generoso para contribuir. Primeiro, a igreja de Corinto foi encorajada a repartir generosamente com os necessitados. Depois, a responsabilidade social da igreja. Depois, a generosidade cristã requer reciprocidade mútua dos recursos. Na parte 3, os princípios da generosidade. O valor da liberalidade na contribuição. A igreja deve socorrer os necessitados obedecendo a 3 princípios que norteiam o serviço social, que é a mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade. Depois, a graça de contribuir. Passamos então para a lição 10, a defesa da autoridade apostólica de Paulo. Vimos aí na parte 1, Paulo responde aos seus adversários, a aspereza versus a delicadeza de Paulo. Depois, Paulo apela para a mansidão e ternura de Cristo. Paulo diz que sua conduta não era segundo a carne. Na parte 2, inimigos e armas espirituais do apostolado. Primeiro, os inimigos interiores, segundo, as armas espirituais. Parte 3, a perspectiva de Paulo sobre a autoridade. Primeiro, o significado de autoridade. Segundo, a perspectiva de Paulo quanto à autoridade espiritual. Depois vimos aí na nossa lição número 11, características de um autêntico líder. E nós vimos aí, parte 1, desafios do apostolado paulino. O desafio da oposição, o desafio do orgulho, o desafio do respeito aos limites e da autoglorificação. Parte 2, as marcas de um verdadeiro líder. O compromisso de Paulo diante da igreja e de Deus. Paulo se interessa, antes de tudo, pelo bem-estar espiritual da igreja. Paulo colocou o ato de servir acima dos interesses pessoais. Parte 3, Paulo, um líder segundo a vontade de Deus. Então, Paulo declara que aprendera de Jesus, com Jesus. Na lição 12, visões e revelações do Senhor. Nós vimos aí na parte 1 a glória passageira de sua biografia. Então, a glória maior de Paulo não está em sua biografia, e sim no sofrimento padecido por causa do Evangelho. Paulo se opõe à arrogância dos judeus cristãos, e Paulo responde contrastando os falsos mestres. Na parte 2, a glória das revelações e visões espirituais. Número 1, visões e revelações do Senhor. Número 2, o paraíso na teologia paulina. Número 3, a atualidade das experiências espirituais. Na parte 3, nós vimos aí a glória dos sofrimentos por causa de Cristo. Vimos primeiro o espinho na carne. Segundo, Paulo reafirma que se gloria na fraqueza. Terceiro, a explicação do paradoxo do gloriar-se nas fraquezas. E na lição número 13, a última lição, que nós vamos ver mais detalhes hoje, fala sobre os solenes advertências pastorais. Na parte 1, preocupações pastorais de Paulo. Defender seu apostolado em Cristo, o temor de Paulo em relação à igreja de Corinto, a situação da igreja de Corinto. Parte 2, o propósito da disciplina da igreja por Paulo. Primeiro, promover a paz e o arrependimento dos pecadores. Segundo, afirmar o caráter cristão de seu apostolado. Na parte 3, algumas recomendações finais. Primeiro, Paulo encerra sua carta com uma advertência. E em segundo lugar, Paulo encerra sua carta com um desejo, aí as últimas recomendações. E nós vimos aí a bênção apostólica que nós utilizamos na igreja, sempre ao final do culto, e falando sobre a Trindade,
Fala aí sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou sem nós merecermos. Fala do amor de Deus, que deu o seu próprio Filho para dar vida por nós. E fala da comunhão com o Espírito Santo que mora em nós desde que nós recebamos esse amor de Deus e creiamos no sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Então essas foram as lições desse trimestre.